Olá, pessoal, tudo bem? Satisfação estar aqui com vocês. Meu nome é Adriano Henrique, sou voluntário do PMIS e agora a gente está aqui com muita alegria, muita satisfação para lhes apresentar a nova modalidade de podcast do nosso querido PMIS Talk, né? E eu acho que nesse mês de março não teria um tema melhor para a gente abordar do que a questão das mulheres no gerenciamento de projeto. E para isso, estou aqui com ela, uma super representante, a Renata Nogueira. Boa noite, Renata, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Obrigada. É um prazer estar aqui contigo, Adriano, com todo mundo que nos assiste. Sou Renata, engenheira mecânica, sou mãe, esposa, tenho uma filha, estou esperando mais uma menina aqui. Então é um prazer imenso a gente conectar gerenciamento de projetos com o tema de mulheres aí, nessa nossa área industrial e área de gestão. Que bacana, Renata. Renata, a gente conversou um pouquinho antes de estar aqui, né? Você falou que você começou nessa área de gerenciamento de projetos, posteriormente migrou. Fala um pouquinho pra gente da sua formação, da sua trajetória, o que que você hoje faz. Conte um pouquinho pra gente. Bacana. Olha, escolhi a engenharia mecânica por gostar da área de exatas. Não tinha uma ideia real do que o engenheiro mecânico fazia. Inclusive, durante a faculdade, eu me imaginava calculando, projetando, algo nessa linha, né? E durante o meu estágio, foi na Vale, eu trabalhei numa área de implantação de projetos correntes, então eu vi a oportunidade de ver a obra acontecer. Então, trabalhei um período, né, com engenharia, com memória de cálculo, com desenho, e aí eu ficava vendo papel, 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 até que eu encontrei alguns profissionais aí que me ajudaram, né, que me orientaram na carreira, e eu tive a oportunidade de entrar nessa área através do planejamento. Então, quando eu vi alguém pegando capacete e indo para a área, eu falei, opa, quero ver o que que é, Aquela quero questão da materializar curiosidade, né? Associada dentro isso da aí. nossa profissão. Esse conhecimento, ver acontecer no campo. Então, eu podia ver obras de diversas naturezas, seja mecânica, que é a minha formação, elétrica, civil, né? Entre outras interfaces. Eu me apaixonei por isso e o início da minha carreira foi focado na área de projetos. Entendi. E bem, você mencionou também comigo que já tem um tempo, né? Você é certificada, né, pelo PMI. Conte um pouquinho pra gente, como que foi esse período de alcançar esse passo importante na carreira, sem dúvidas. Bacana. Eu trabalhava na construção da usina 8 da Vale, né? Sério, participou da época da construção? Uma grande obra aí, né, Que com massa! 2.500 pessoas no pico dessa obra. Uhum. E aí eu tive um líder que ele me chamou e falou: "Poxa, por que não? Bora fazer curso de gerenciamento de projetos?" E foi bacana, eu comecei a fazer e foi muito interessante, porque o que eu via na aula, ele me perguntava: "E aí, o que você aprendeu esse mês? O que dá para a gente fazer aqui?" Então, eu consegui praticar ao mesmo tempo que eu trabalhava com a obra e no final do curso eu me certifiquei. Mas realmente foi muito prático. Eu tive a sorte, acho que a sorte mesmo, de fazer o curso de gestão de projetos enquanto eu trabalhava na obra. Então, todos os cases, tudo que eu via, declaração de escopo, planejamento, cronograma, stakeholders, todas as etapas ali, eu conseguia olhar e conseguia ver realmente a utilidade no projeto que eu trabalhava. Entendi, Renato. Renato, não, que bacana. Tipo assim, eu falo muito isso pro pessoal que às vezes pergunta sobre como que é essa questão de certificação do PMI, que é a importância de você ter aquela questão. É, como não é uma prova, eu digo, teórica, é uma prova que contextualiza muito, essa questão de você ter o conhecimento prático em relação à gestão, como que isso ajuda, né? Mas que bacana. E aí, bem, e como que eram os desafios? Você já está um bom tempo nessa área de gestão de projetos, principalmente em uma área de engenharia mecânica, né, que é um setor de predominantemente masculino até certos tempos. Como que foi para você os desafios relacionados a isso? Dessa primeira fase, vou falar assim, da sua trajetória, da sua carreira. Bom, eu queria dividir em 2 partes, né, porque eu acho que o primeiro é o desafio técnico, que é a gente chegar numa obra que não conhece, sem Uhum. experiência, a parte de gestão acabou chegando depois para mim, eu vou te contar, mas o desafio Fique à vontade. técnico é muito interessante, porque eu como engenheira mecânica, com pouca experiência na mecânica, trabalhei numa obra que é multidisciplinar, e obviamente as primeiras etapas geralmente são da engenharia civil.
né? Então eu não conhecia nada. E eu tinha um par que trabalhava na área comigo, também mecânico. E aí eu vou contar uma historinha para vocês de uma coisa que quase deu errado, para Meu Deus. também quase deu muito errado, para contar como é desafiador, né? A gente participou da construção de um transportador e tinha estaca raiz que seria executada em Perfeito. talude. E a gente, beleza, a gente não é engenheiro civil, mas vai chegar a máquina aqui, vai furar e uma hora vai sair uma base e a gente faz a mecânica que a gente acha que sabe também. E a gente chamou o pessoal da capina e falou assim, ó, limpa isso tudo aqui. Capina aqui que a gente vai colocar estaca, vai começar a obra. Ok, seguros que estávamos fazendo a coisa certa. Everton, desculpa, tá? Contei, é com você, tá bom? Vou te mandar no final o vídeo. E aí, o pessoal da empresa da capina chegou e falou, olha só, então, eu posso até capinar, mas o talude, ele vai cair. Porque quando eu tirar a vegetação, vai cair, vai chover e vai cair. Vai cair até antes de chover. E se vocês não viram, tem uma linha férrea aí embaixo. Aí a gente olhou pro rapaz, não faz não, obrigada por me avisar. Então, assim, eu acho que o desafio técnico, primeiro dos projetos, é a gente buscar conhecimento técnico, porque o gerenciamento de projetos é um método, é um caminho, é uma organização mental de etapas que a gente precisa passar, e é bacana, é muito interessante, mas se a gente não buscar conhecimento técnico, não buscar as pessoas que conhecem, e a gente achar que sabe, pode dar muito errado. Entendi. Tipo assim, a gente ter a humildade que a gente, muitas vezes, principalmente, igual você mencionou, né? E no gerenciamento de projeto eu menciono também. Isso é muito frequente, a gente ter que lidar com disciplinas que não é da nossa área de formação, de conhecimento profundo, né? E eu acho que bacana ter essa humildade, né? Eu acho que isso é um ponto legal. E, bem, e aí dando sequência nisso, né? Você menciona que teve uma atuação dentro da área de projetos e posteriormente você encaminha para uma área mais relacionada a processos e esse conhecimento do gerenciamento de projeto continua lhe sendo útil. Com certeza, Conta me um ajudou pouquinho. muito, porque eu não imaginava, sabe, Adriano, de sair da área de projetos. Então, comecei, queria viver uma vida trabalhando em implantando projeto, adorei. E aí, depois de quase 10 anos implantando projeto, veio a questão da mobilidade para mim. Porque para continuar com grandes projetos, eu teria que sair do Espírito Santo. E na época, por questões pessoais, né? Eu casando, meu pai doente, né? Quer saber, não vai dar para eu me mudar. E aí veio a manutenção, né? Foi agora, passei mais 10 anos na manutenção. Hoje eu sou gerente de PCM de manutenção, apaixonada legal, também, não imaginava. E aí saí de uma área de projetos, né, greenfield, sem interferência operacional, sem essa quantidade de desafios, e fui primeiro implantar projeto dentro da manutenção, com toda a interferência de usina rodando, operando, né, todas as interfaces. E aí eu cheguei e falei, gente, o que eu faço? Não sei nada sobre manutenção, sem implantar projeto, mas, poxa, tem outra correia rodando lá, tem que produzir, o tempo de parada dos equipamentos é limitado, o que eu faço agora, né? Porém, eu comecei a perceber que o conhecimento e a estruturação que eu adquiri implantando projetos me trouxe uma metodologia, uma organização, um bom cronograma no MS Project, com as etapas sendo bem definidas, com a responsabilidade de cada atividade. Dentro das operações, a questão do tempo de parada, ele é muito relevante. Então, muitas vezes em projetos a gente falava de atraso de um mês. Se eu falar um atraso de um mês na manutenção, meus colegas de carreira de manutenção, Renata, jamais isso é possível. Então, essa precisão que o planejamento na manutenção exige, com a metodologia e estruturação que a área de projetos me deu, me fez avançar rápido também na manutenção. Então, também, assim como no início da área de projetos, na manutenção também busquei conhecimento técnico aí dos meus colegas e fui somando essas habilidades. Então, assim, uma dica, né? Para os colegas que têm a dúvida, poxa, será que eu devo me especializar em gestão de projetos? Ou estou me formando, ou estudando, ou não sei exatamente se eu vou implantar projeto? Cara, faz, porque tem utilidade, desenvolve o seu raciocínio dessa maneira, e para mim é muito útil, tanto que faz 10 anos que eu sou certificada, mesmo atuando na manutenção, né?
A gente tem projetos de parada de usina, parada fria, que é um projeto de fato dentro de uma rotina de manutenção e me ajuda demais. Então, que legal, Renata. Esse ponto que você falou, eu brinco, né? O gerenciamento de projeto. Depois que você começa a absorver essa área, aplicar, tudo o que você vai fazer na vida, você começa a enxergar como um projeto. E basicamente, né? Tudo aquilo que a gente vai fazer algo único, algo com prazo definido, realmente a gente pode considerar dessa forma. E, bem, Renata, tipo assim, pelo tempo, né, que você já tá nessa estrada e que experiências bacanas, né? Como que você vê a mudança? A gente fala, poxa vida, todo dia é algo novo, mas como que você tem vivido, principalmente nessa área também que você atua ali, que a gente sabe que tem uma grande quantidade de pessoas, muitas interações, muitos projetos sempre rolando. Como que você vê as mudanças? O que você diria? Poxa, de quando eu comecei tinha esse ponto, hoje eu vejo mais dessa forma. Como também que você vê essa evolução do papel da mulher, da posição, do espaço, né, que vem sendo adquirido dentro do seu dia a dia? Bacana. Vou falar um pouquinho de papel da mulher e a gente discorre um pouquinho mais, né? Show, Porque eu tô assim ansiosa para falar sobre esse assunto, Adriano. show. Porque eu vejo, né, as mulheres são minoria Uhum, no mercado, né, industrial, em gestão de projetos e também na manutenção, né. Eu sou a única líder mulher na gerência geral de manutenção, então fui a primeira ali do período e tenho ótimos pares homens, mas eu exerço a representatividade de incentivar outras mulheres a chegarem também. não, e é muito. E perdão, Renata, te interromper, mas, tipo assim, essa questão, eu acho que o exemplo de sucesso, eu acho que não tem nada que incentiva mais outras mulheres a estarem galgando isso do que um exemplo de sucesso, de mostrar, olha, eu consegui. Então, Isso aí. E a gente se enxerga ali. Então, assim, uhum, ao invés da gente cair no clichê, as mulheres são multitarefas, elas fazem mais coisas, elas são mais sensíveis. Não necessariamente. Não gostaria de romantizar que a gente deva ter a capacidade de fazer tudo isso, porque a gente tem perfis diferentes, né? uhum, Mas eu acredito que uma mulher enxerga o potencial de outra mulher. Então, bacana. até né, nos treinamentos e conversas de viés inconscientes que a gente faz, Uhum, é mais provável que você tenha uma conexão com alguém igual a você. Então, muitos assuntos, muitas ajudas que eu posso fornecer como mulher na minha área, uma outra mulher tende a conversar comigo, tende a procurar ajuda, tende a se abrir, do que, por exemplo, faria com um colega homem. E é claro que eu tenho colegas homens cada vez mais entendendo, aprendendo e participando junto comigo desse movimento de diversidade e inclusão, né? E jamais faremos isso sozinha. Então eu vejo que isso torna bastante atrativo, né, tenho esse papel de representatividade, tenho outras mulheres junto comigo e tenho homens aliados aí junto para que a gente tenha dentro da equipe, e aí conectando um pouco com gestão de projetos, se a gente tem todo mundo igual, tudo está certo, não onde tem fica a inovação, questionamento, né? né. Então a questão de ter visões diferentes, isso é muito legal e a equipe diversa ela traz isso, e a gente sem perceber colhe um resultado muito melhor com a diversidade da nossa equipe de uma forma geral. Entendi. Não, muito bacana essa parte. Eu acho que realmente tudo isso que você falou, essa questão da conexão, fiquei feliz também de você mencionar isso, digamos assim, ah, como os homens também têm essa capacidade de aprender cada vez mais, se sensibilizar e, digamos assim, eu acho que ter o tratamento com uma equidade, né, em relação a, independente disso. Mas que bacana, Renata. E como que, aí voltando, né, naquele assunto, e você vê, digamos assim, a evolução significativa? Digamos assim, de quando você entrou, quando você iniciou lá como estagiária para hoje, como que Bacana. você vê essa evolução? Sente, estamos num caminho bom? Qual a sua perspectiva em relação a isso? Bacana, obrigada, Adriano, pela pergunta. Acredito que quando eu tenho 40 anos, quando eu cheguei no mercado, eu estava tão afoita para querer fazer, que eu prestei pouca atenção para poder enxergar os vieses, preconceitos, os problemas que existiam ali, Uhum, até começar a ver acontecer primeiro com outras pessoas do que comigo, sabe? Você fala: "Caramba, esse negócio existe".
porque eu estava realmente muito motivada e muito focada na vitória individual, né? Que é me estabilizar, saber que eu poderia exercer o papel de engenheiro, porque quando a gente se forma como engenheiro, você fala, meu Deus, e agora? Eu acho Tem que um eu não pouquinho sou disso. capaz. Então, enquanto eu estava focada ali, eu não percebi. Mas depois que a gente vai estabilizando na nossa posição, que você começa a enxergar a sua contribuição no todo, eu fiquei mais atenta e comecei a perceber o quanto existe preconceito, o quanto existem vieses com as mulheres nessa área. Uma vez um colega me chamou para uma entrevista, eu falei, pô, beleza, bora. Ele, não, te indiquei, a empresa é legal, vai ter uma obra grande. Eu falei, ok. E aí ele me ligou e falou assim, Renata, eu vou te contar uma coisa, porque, pô, você é minha amiga e tal, eu vou te falar. Mas tô até sem graça de te falar. Mas eu vou precisar cancelar a entrevista com você, porque o dono da empresa não quer uma mulher nessa obra, porque ele acha que a mulher não vai ser firme o suficiente. E eu insisti com ele e falei, mas poxa, eu conheço ela, eu trabalhei com ela há mais de 2 anos, e ele falou, não, não é legal, não acho que vai caber aqui. Então eu peguei aquilo ali, guardei, segui, e aí depois que eu entendi que eu queria a liderança, né, que também acho que a demora por escolher a liderança também parte de um princípio de achar que você nunca é bom o bastante, que você tem que conhecer mais, aprender mais, até que uma hora eu falei, poxa, eu me vejo pronta, bora para a liderança. Guardei esse tipo de coisa para depois falar, não, agora como líder eu vou Eu fazer tenho espaço. diferente, vou contratar mulheres, vou desenvolver mulheres, vou apoiar mulheres de outros times. Então, hoje eu consigo, acho que o bacana da liderança, né, seja na área de projetos ou na área de transformação, ou na área de manutenção, é a gente conseguir transformar um ambiente maior do que a minha caixinha ali. Abrir espaço para que outras pessoas possam. Cheguei lá. Dizem muito isso em relação ao sucesso, né? O sucesso é você. Quando dá um passo, alcança um local que outros ainda não alcançaram, gerar esse espaço. E parabéns, ô Renata, de coração mesmo. Tem sido. Eu já te acompanhava, né? Eu mencionei, a gente já se acompanhava lá pelo LinkedIn, né? Inclusive, pessoal, não se esqueçam de seguir as redes do PMIS. Sigam também a Renata, sigam o Adriano Henrique. E bem, Renata, realmente, digamos assim, dá orgulho de ver, poxa, felicidade também, igual você falando. E agora esse novo desafio, você vai ser mãe novamente. E não tem como não perguntar como que foi essa experiência. A minha esposa, a minha filha tem 2 anos, né? Então a gente passou também um período, eu brinco, de readaptação, né? Pela forma como as coisas se dão, né? E até essa questão, né? Tem aquele lado de conciliar a maternidade com o aspecto profissional. Como que você passou por isso? O que que você daria de dicas a outras mulheres também? Como que você vê esse Vamos aspecto? lá, obrigada pelo tema, incentivar as mulheres a serem mães aí quantas vezes quiserem, quando quiserem, porque essa é uma decisão que é nossa, que é da família, não é da empresa, né? Mas na minha primeira gestação eu tinha na cabeça assim, será que vai atrapalhar minha carreira? Será que eu posso contar que eu tô grávida? Como que vai ser? Mas ninguém tinha verbalizado para mim assim, olha, não engravida não, olha, é ruim. Mas esse não era um assunto difundido, até porque a representatividade feminina era muito menor. E hoje até eu brinco, né? A turma que trabalha comigo fala, nossa, Renata, você quer que todo mundo engravide? Calma aí. Mas a gente não era um assunto muito comum e eu tinha essas preocupações. Então eu vesti a capa da Aquele heroína, medinho não, medão, normal. né? Tipo, eu vou trabalhar até o último dia. E na hora que nasceu o meu colega, aí a gente escolheu um colega, ó, você dirige melhor, você leva, tá? Você faz barraco melhor no hospital, você precisar, eu te chamo. Já tinha um plano de emergência no dia que a minha filha nascesse estando ali. Resultado, não aconteceu nada disso. Precisei me afastar 2 meses antes, por uma gravidez de risco, e fiquei pensando, gente, o que vai acontecer? Eu vou voltar, minha carreira, socorro, recebi uma ligação, ó, seu chefe mudou, agora é outra pessoa. Aí eu pesquisei meu novo chefe no Google lá, acho que nem tinha LinkedIn, nem lembro. Quem é essa pessoa? Voltei da licença, né? Tive um líder, Wesley, maravilhoso. Vou mandar para você o vídeo, Wesley.
e fui promovida depois, um ano depois. Então, assim, acredito, né, que a gente, claro que é uma mudança, é um impacto na nossa vida, mas ele vem para o melhor. E eu acredito que o meu amadurecimento como gestão aconteceu muito depois do nascimento da minha filha. Então, eu aprendi realmente a delegar. Eu aprendi a confiar de verdade. Porque tinha alguns momentos que eu não estava ali. Não tinha Tinha escolha, dias que eu né? não tinha dormido. Falei, cara, desculpa, eu não dormi, eu tô só 10% do meu cérebro, conta só a parte que eu preciso saber para eu tomar decisão. Então, é toda a dificuldade que é trazida, ajuda, né, me ajudou a evoluir como líder. E agora, nessa gestação, claro que eu também estou ansiosa, querendo deixar as coisas mais organizadas possíveis, mas numa vibe muito diferente, sabendo que Você eu tá tenho meu curtindo lugar. mais? Você tá Muito curtindo mais? mais, muito mais. Imagina, entendo. Não, essa questão aí é um desafio, eu brinco. Eu também, quando. E olha que o nível de impacto nem se compara. Mas mesmo, eu acho que também é aquilo, né? Existe os pais e pais, né? Então, aquela questão de você estar presente, de você ter uma mudança também de preocupação para com aquele ser humano. E eu vejo também, digamos assim, um grau de apego que a minha esposa gerou para com minha filha, mas me gera uma satisfação muito grande, porque eu penso, poxa, era isso que eu também, graças a Deus, tive com a minha família, com a minha mãe. Então, é uma felicidade, né? Eu acho que realmente, e bacana que você incentive as pessoas a terem Legal. filhos, porque, digamos, pessoal, primeiro, não é o fim do mundo, longe disso, e, digamos assim, é a continuidade. E eu acho que, digamos Claro. assim, a partir do momento que há essa estrutura, eu acho que você vai ser um excelente exemplo para suas duas filhas. E acredito também que é importante realmente a gente, de maneira consciente, é claro, mas que a gente não tenha medo por causa do trabalho de forma alguma, de vir a ter um filho, porque é uma experiência diferente, né? Claro, e assim, eu, como líder de 120 pessoas, eu sempre falo, Meu porque Deus. muitas vezes a gente foca na gestação, Uhum, foca na condição da mulher, mas a gente tem inúmeras situações familiares, de saúde, de empregados, de familiares de empregados, que é perfeitamente normal. Então, quem passa por uma condição especial, um período, acredita que só ele vive aquilo ali, ou só ela vive aquilo ali, uhum. quando na verdade a nossa vida ela não é uma constante. Então, assim, acho que faz parte, né? E muito feliz de falar, de poder falar sobre esse assunto no mês das mulheres para quebrar tabu. Eu acredito que há uns anos atrás esse tema nem existiria, né? Ou talvez será que a gente estaria falando sobre isso De há forma tão 10 anos aberta, atrás, né? né? Perfeito, perfeito. E agora pegando um gancho em relação a essas experiências, é, você já teve desafios, digamos assim, de você pegar um cenário contra produtivo, ou digamos assim, enfrentar aquele cenário caótico, e eu brinco muito, digamos assim, conseguir, tipo assim, tem exemplos de situações que reverter resultados complexos, resultados que não estejam positivos. Ah, conta um pouquinho pra gente. A gente quer saber, digamos assim, quando as coisas é bonita, dão certo, é tudo uma maravilha, mas quais dicas que você daria, né, para todos os nossos telespectadores, né, o pessoal que está nos acompanhando, para quando se vê diante de um desafio, seja ele o que for, como que você gosta de encarar os seus desafios, Renato? Bacana, assim, eu queria até contar uma situação da manutenção e comparando obras com manutenção. Uhum, Uma das coisas muito interessantes na manutenção é que a gente forma laços com as pessoas, porque durante uma uhum, obra existe uma rotatividade muito grande. Eu falo que, quando imagina que a gente tem uma obra de 5 anos, no início está todo mundo motivado, feliz, quer fazer rodar, que lindo, imagina essa coisa pronto, né? funcionando, vai materializar o meu trabalho. No último ano de obra, todo mundo está procurando a vaga para ir para a próxima. Então, essa vida de rodar em projetos e áreas, ela é desafiadora, né? Diferente da manutenção, que tem os seus desafios específicos, mas a gente conhece as pessoas pelo nome, a gente sabe quem é o time, mesmo os terceiros que trabalham com a gente, a rotatividade é menor.
Então, às vezes as pessoas mudam de empresa, cara, eu te conheço, você trabalhava na empresa tal, agora você está aqui. Então, existe uma proximidade pessoal muito grande na manutenção. Inclusive, eu acredito que esse é o desafio na área de gestão de projetos. Por que eu estou comentando isso nesse contexto? Porque numa gestão de crise, num momento complexo, você não tem condição de fazer sozinho. E aí você precisa buscar uma maneira, e aí não tem receita. Quem são as pessoas que estão do seu lado também para te dar apoio na hora difícil? Isso, né? Você vai viver o sonho do projeto e tem pessoas que, lógico, vão pensar na próxima obra, no meio do caminho. Então, essa questão pessoal, né? Eu falo que, assim, para você receber ajuda, você tem que ajudar também, né? Uma troca que é praticamente diária. Eu lembro que eu estava na manutenção, olha eu entregando tudo. Aconteceu um incêndio numa obra minha. E aí eu saí da sala e vi o incêndio na porta, né? Numa caixa, passagem de popa, digamos assim, né? Uma conhece, falei, meu Deus, tá pegando fogo. Aí eu desci, né? Foi uma solda que o colega foi fazer e tinha uma borracha dentro do chute e ele não viu. Nossa. Foi soldado lá de fora, começou a pegar fogo na borracha e pegou fogo na tubulação que tava em cima. Eu fiquei olhando aquele incêndio, falei, caramba, meio chocada, assim. E aí depois veio o bombeiro, apagou, graças a Deus, ninguém machucou. E eu me peguei olhando para a obra incendiada. E eu tinha alguns dias para gente reverter aquilo para a usina rodar. E naquele dia chegaram 2 amigos meus do meu lado, exatamente um de cada lado, eu lembro como se fosse hoje. Eu não estava nem processando ainda. Aí eles, vamos lá para a sala que a gente vai pensar. Vamos lá. Vamos lá buscar uma saída junto. 6, 7 horas. Uma foi para casa. É o desafio do engenheiro, né? A responsabilidade é nossa, do início ao fim, não importa o que aconteça. E aí recebi algumas ligações, ajudas, e a gente conseguiu reverter e fazer a recuperação ali para a usina rodar. Então, nos momentos mais complexos que eu já vivi de carreira de crise, tinha quem apoiasse. Assim como eu também me lembro de situações que a pessoa me ligou e falou aqui, preciso resolver isso aqui, não sei o que eu faço. Não, vem, bora. Então, acho que isso é muito interessante. E quando a gente trabalha muito tempo na mesma área, tem memória, né? Se eu sair daqui, mudar e trabalhar numa obra que ninguém nunca me viu, mas quando a gente cria uma história e trabalha muito tempo dentro de uma área, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que a memória, se você fez em prol das pessoas, aquela memória continua. Não, eu falo isso, e tipo assim, eu, por exemplo, é um desafio que eu vivo, eu me apego muito rápido nas pessoas. Eu brinco, se o cara for pintar meu apartamento, ficar lá 5 dias, já é amigo. Já é amigo. Então, tipo assim, isso é um desafio, né? Até nessa, quando a gente tá conduzindo projetos, né? Eu acho também por isso que eu gosto do ambiente onde a gente prega pela menor rotatividade e mais pela adaptabilidade, né, das pessoas. E eu acho que isso casa também com um ponto que a gente estava falando, quando você falou a respeito da questão de mobilidade, né? Em relação à questão, digamos assim, poxa, preciso, principalmente quando a gente fala de empresas com sites em vários locais do país, preciso me mudar, preciso mudar de área. É bacana, né, ter essa oportunidade de mobilidade. Aí, tipo assim, eu queria voltar um pouquinho nesse ponto, Renata. Como que você enxerga isso? O que hoje você acha que, poxa, isso já está no caminho bom? Tem pontos que ainda podem melhorar, a gente consegue dar uma flexibilidade maior. Eu acho também isso casa também com essa questão, igual você mencionou há pouco, da maternidade. Fala um pouquinho, mas eu gostaria de ouvir mais um pouquinho sobre o aspecto da mobilidade dentro da empresa, seja mudança de área, mudança de cargo, e também a dica, né, para a pessoa que deseja. Às vezes a pessoa está ali, tem uma oportunidade de entrar por uma área e descobre uma outra área que é mais característica dela. Bacana. Fala um pouquinho pra gente. Eu acho que quando a gente foca em grandes obras, sabe, Adriano? A mobilidade é praticamente inevitável. Porque é muito difícil a gente ter um centro urbano que tenha grandes obras, uma atrás da outra, dentro de uma continuidade na mesma empresa, a não ser também que você esteja disposto a mudar de empresa buscando essas grandes obras. Então,
Porém, depois que a gente faz uma grande obra, e na minha carreira acabou acontecendo assim, depois as obras que ficaram dentro, né, do estado aqui do Espírito Santo que eu trabalhava, elas ficaram menores. E aí eu comecei a me incomodar, eu pensei, pô, mas eu já fiz tanta obra que é muito maior, essas obras, Eu já o que tive que um elas vão me desafio. agregar? Eu já tive um problema maior. Eu tô precisando de um Uma obra problema maior. gigante, entreguei coisa que não funcionou, Uhum. aprendi depois, se eu fosse, né, gostaria um dia de trabalhar com projetos novamente para ter a visão de manutenção ali incorporada, mas aquilo começou a cansar um pouco, e aí eu procurei, na manutenção, eu encontrei, né, essa felicidade de trabalhar dentro de uma rotina que tem desafios, mas existem projetos, existem situações que você implanta uma melhoria, você faz uma parada de usina, você tem um processo novo. Então, dentro até de uma rotina de manutenção, se você cria um processo novo, aquilo vai ter um início, meio e fim, vai ter implantação, vai ter uma gestão de mudança muito grande, muito maior do que você tem muitas vezes em projetos. Então, assim, acho que se você está começando, por exemplo, na área e busca uma grande obra, encontrou essa obra, vai, mas fica conectado com áreas operacionais, áreas de manutenção, porque é a flexibilidade do profissional que ajuda a gente a estar no mesmo lugar, né? Se é que é um desejo pessoal, mas eu tenho certeza que todo o conhecimento de gerenciamento de projetos ali vai ajudar trabalhando em outras áreas. E um ponto também interessante, você tinha perguntado sobre transformação de mercado, e tem um ponto que eu tenho visto cada vez mais, agora muito mais na manutenção, que é a questão da gente trabalhar com foco no resultado. Então, Uhum. existem muitas pessoas que saem dessa visão de gerenciamento de projetos e elas querem te trazer um método. "Não, eu Uhum. tenho um caminho, eu sei fazer um MS Project." Mas você precisa realmente entregar, mas tá bom, o que que você vai me entregar de produção? O que que você vai me entregar de dinheiro? Qual o Quando eu vou valor que lucrar com você está isso? entregando? Isso, Qual o isso valor vai que o você está quê? entregando em relação a isso? E a gente tem um mercado que é dinâmico, que é desafiador, que é imediatista, então no final, se eu parar para vender processo muitas vezes, acaba. Mas no final vai dar o quê isso aí? Isso tudo que você está falando aí vai dar o quê de produção no final? Isso é um viés que a área operacional me trouxe muito forte. Não significa que o método não é importante, mas ele se torna menor, é quase que uma obrigação, né, ninguém vai te valorizar porque você tem um ótimo método, mas sim se você entregou projetos que geraram resultado e geraram valor para a companhia. E como o Perfeito. projeto é longo, projetos que eu trabalhei de 4, 5 anos, Uhum. muitas vezes a gente se desconecta do resultado, a gente quer acabar a obra. Aí a obra termina, caramba, a obra foi abandonada, não terminou, não entregou o resultado que deveria entregar. Então é um dos pontos de atenção, é sempre conectar com o final, com a expectativa do cliente. Às vezes a expectativa do cliente muda, e muda bastante mesmo, faz parte do que acontece em 5 anos dentro de uma área, tecnologia, mercado. Então, muitas vezes é até um pouco frustrante quem trabalha com projeto, pô, ninguém me valorizou por conta da minha certificação sozinho ou do meu Uhum. processo. Vai te ajudar, é um caminho, mas desde que você consiga entregar resultado, né, financeiro, produtivo para o negócio que você está trabalhando. Eu acho que isso é algo legal a se pensar aí para os colegas que estão trabalhando nessa área ou embarcam num projeto que tem uma duração maior. Entendi, Renato. Olha, muito bacana esse ponto que você falou, e você também pegou um gancho aí em relação à questão de mudança, né? A gestão de mudança, ela é extremamente complexa. Nessa área mais voltada a processos, é claro, muitas vezes a mudança vai ser associada ali, de repente, a um Kaizen, a um processo de melhoria. Mas bem, como que, e hoje em dia, na onde você está atuando, é mais para manutenção. A gente fala muito da questão do mundo VUCA, mundo money, alta volatilidade. Você vê, tem sentido aí? Vou pegar, a gente brinca aí nos últimos anos, no pós-pandemia. A gente, claro, tem algumas coisas que a gente vê saindo, novas tecnologias a cada dia. Tem alguma coisa que você tem sentido de diferente? Tem alguma coisa que você enxergue aí para o futuro? Tem alguma visão sua? Adriano, é que eu brinco, né? É, quase todo ano, para não falar antes, né, seja um novo método, uma nova solução mágica, etc. Mas tem algumas coisas que a gente vê, poxa,
o beabá, às Uhum, vezes, ainda continua tendo um peso importante. Você uhum. saber o básico de uma maneira sólida. E, bem, como que você vê essa questão de mudanças? Bacana. Assim, as últimas provocações que eu tenho visto sobre o tema mudança, geralmente têm sido ligadas ao tema de simplificação. Então, muitas vezes, a gente mesmo cria etapas, cria burocracias, entendendo que esse controle adicional vai trazer resultado e segurança, e muitas vezes a gente não vê isso na ponta. A gente cria papel, cria documento, vou criar uma etapa então, Adriano, que a partir de agora você preenche esse checklist para que você veja todos esses itens, depois mais esse Daqui a e pouco você tá depois só preenchendo outro. checklist em vez de fazer o seu E as coisas trabalho, né? perdem o propósito, então a Aham. gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente cria de papel, digamos assim, de checklist, para checar um processo, né? E a gente, claro que é complexo isso, porque não é uma coisa fácil, senão todo mundo fazia, mas eu acredito que a gente precisa buscar, né, mudanças com relação à simplificação e trabalhar a capacitação e gestão de forma que todo esse cheque não seja tão necessário. Então, sempre vai partir da capacitação de pessoas, de diminuir a rotatividade e a gente conseguir trabalhar mais simples. Né? Sempre, né, trabalho, tenho 15 anos de Vale e a gente muitas vezes fala sobre isso nas nossas conversas. Poxa, podia ser mais simples, mas a gente tem medo também de simplificar demais. Será que a gente vai perder o controle? Perder a Então, qualidade, esse né, do equilíbrio de processo. controle e qualidade com Uhum. produtividade, no meu ponto de vista, tem sido mais abordado e vejo que é um desafio maior. Entendi, Renata. Renata, olha, eu brinco, o tema, e graças a Deus a conversa quando é boa, né, passa rápido. Mas eu gostaria que você fizesse considerações finais, deixasse também mensagens aí para mulheres, para pessoas também que estão buscando aí entrar no mercado, quem está iniciando, ou até pessoas que de repente ainda não se encontram realizadas e que gostariam de mudanças. É, Bem, Bacana, quais suas dicas? O que que você diria para essas pessoas? bacana. Eu vou fechar aqui. A gente sempre é muito cobrado por saber o que quer. Uhum. Então, eu também fui muito provocada desde jovem. Não, você tem que saber o que você quer. Como assim você não sabe o seu caminho? E muito da nossa vida profissional é adquirida através de experimentação. E a gente também precisa se permitir viver aquele momento, aquela função, aquele cargo, aquela área. E pode ser que você vai gostar ou não, né. Então, acho que se você tem expectativas, mas vai de cabeça aberta, testa. Se aquele caminho não for bacana e você encontrar outro, tá tudo bem. Então, fazendo um paralelo com a minha história, eu trabalhei 10 anos com projetos e eu imaginava que seria algo para a vida toda. E estou há quase 10 anos na manutenção, apaixonada pela manutenção. Nunca imaginei que isso ia acontecer e foi algo que veio para minha vida e eu abracei. Então, eu gostaria que todos entendessem que qualquer conhecimento adquirido dentro da trajetória vai te ajudar em algum momento e você vai capitalizar isso, né, para o resultado seu, da sua equipe, em prol das pessoas. Quando você opta pela liderança, isso fica mais forte e acho que tende a funcionar. E a gente tem que curtir a jornada, né? Às vezes Sim, a gente claro. está ambicioso, querendo muita coisa, vamos viver cada dia Aproveitar os momentos. aproveitando. Não tem nada melhor do que aprender e ter novas experiências. E quando você me chamou, gente, tem 20 anos que eu estou trabalhando, tem muito tempo, não sabia. Passa muito rápido, galera. Então, vamos aproveitar e aprender, que é o mais legal dessa história aí. Perfeito. Gente, olha, essa então foi a Renata Nogueira, uma satisfação imensa. Já era fã, agora eu sou mais fã ainda. É, Sigam a gente no LinkedIn. Meu nome é Adriano Henrique, fico por aqui. Esse foi o PMIS Talk, nessa nova jornada. E bem, e aguardem que vem muitas novidades por aí. Esse ano eu brinco que é um ano que o gerenciamento de projetos aqui no estado deverá brilhar muito. Vamos aí, se Deus quiser, no final do ano, ter grandes eventos. Ao longo do ano também, o PMI sempre dissemina. Busque conhecer, porque eu falando abertamente, né? Conheço o PMI desde 2016 e cada vez que eu me aproximo, as trocas de experiência têm agregado
imensamente na minha vida, na minha jornada profissional, além de ser uma comunidade muito bacana. Renata, muito obrigado. Obrigada. Tchauzinho, pessoal. Tchau.